está no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Não vou ler o texto todo. Vou dar uma pincelada aqui para relembrar o primeiro tópico sobre a indiferença do povo em relação àquilo que Deus queria. E a gente vai partir para o restante da palavra. O livro de Ageu, ele está num contexto muito interessante para o nosso estudo, obviamente, porque Ageu, no capítulo 1, está sendo profeta de Deus, boca de Deus, para trazer o entendimento da igreja, no sentido do povo, né? Para trazer o entendimento do povo, que o povo estava sendo indiferente àquilo que Deus queria. A prioridade de Deus naquele momento era a construção do templo. Mas o povo de Israel, naquele momento, não via a construção do templo para Deus, para adoração a Deus, como prioridade. E mais, eles tinham como prioridade a construção da sua própria casa. As casas do povo de Israel estavam lindíssimas, estavam belíssimas, e a casa de Deus estava completamente destruída, não estava pronta, não estava em condições para receber o povo para a adoração. E você sabe que Deus sempre priorizou a adoração. Então, se Deus tem como prioridade a adoração, não ter uma casa, não ter um templo para poder fazê-lo, incomodava Deus. Pastor, é questão de dinheiro? Não, porque o povo já tinha ofertado lá, como está escrito em 1 Crônicas 29, o povo já tinha ofertado, não era questão financeira, não tinha nada, não precisava de alvará, não precisava de nada, documento dos bombeiros, nada disso, era só construir. E o povo não construía. Achava que eles eram o dono do templo de Deus. O templo de Deus era para construir o templo. Eles achavam que o templo de Deus não estava no tempo de construir. E aí dá esse impasse. Deus fala com Ageu para que Ageu fale ao sacerdote e fale ao governador, ao líder espiritual, o líder administrativo do povo, para que movam-se, porque é chegado o tempo. E a minha temática foi: quando os homens acham que não é o tempo de Deus, o tempo de Deus já chegou, mas na minha indiferença, eu acho que não é o tempo de Deus. E aí é muito perigoso. E aí é complicado, porque a gente, mais uma vez, quer determinar o tempo de Deus sobre as nossas vidas, quando, na verdade, o tempo de Deus é dele. Eu não tenho que interferir. E dei um exemplo aqui meu mesmo, que quando aos 30 anos, depois de muito tempo orando ao Senhor, Deus já tinha falado no meu coração, eu não tinha mais desculpa. Já tinha esposa, já tinha carro, só não tinha o João ainda. E mesmo assim, quando eu fui para o seminário, Deus nos deu o João. Ou seja, eu não tinha mais desculpas para dizer que não era o tempo de Deus sobre a minha vida para que eu fosse para o seminário e, consequentemente, para o ministério. Mas tem muita gente que está fazendo igualzinho o Jonas. Tem muita gente que está olhando para as questões que Deus vê com urgência e acha que não é urgente. Era isso que o povo estava fazendo. O povo que dizia que amava a Deus estava agindo com Deus com indiferença.
que na minha visão, até falei na quarta-feira passada, que na minha visão, o contrário de amor não é ódio, mas sim indiferença. Você não quer mais saber. Eu me lembro que lá atrás, na adolescência, a gente fez um curso de Libras aqui, Linguagem Brasileira de Sinais, e na época, o instrutor falou o seguinte para a gente: se você quer acabar com a vida de um deficiente auditivo, quer acabar com ele, é você desprezá-lo. Eles não suportam alguém que os despreze. O desprezo é uma forma de indiferença, você não se importa. Você não se importa mais, você despreza. Não faz nenhum sentido para você. Era assim que as pessoas estavam tratando as coisas de Deus. Eu perguntei na semana passada e pergunto hoje: como você tem tratado as coisas de Deus na sua vida? Como você tem tratado a oração? Como você tem tratado a leitura da palavra? Como você tem tratado a comunhão? Como você tem tratado a sua contribuição? É com amor a Deus, é como eu falei agora há pouco, é com o coração, ou é com indiferença? Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, ou que projete aqui para o pessoal ver, no capítulo 1, verso 9. Ageu 1:9. Vamos ler juntos? Esperaste o muito. Você percebeu isso aqui? Você viu essa última, o porquê, do porquê para cá? Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E aí, em contrapartida, cada um corre a sua própria. O que estava acontecendo aqui? Egoísmo. E egoísmo é o contrário de comunhão. A comunhão, a unidade, um ora pelo outro, um cuidando do outro, um zelando pelo outro. Egoísmo. Cada um cuida de si. Você que se vira aí, meu irmão. Você que dá teu jeito. Não, eu preciso de ajuda. Não. Você que precisa de ajuda. Deus estava vendo isso do povo, o egoísmo. Cada um estava cuidando da sua própria casa. Cada um estava cuidando da sua própria vida, esquecendo da casa de Deus. Apesar do povo ser de Deus, apesar do povo de Israel ser considerado o povo de Deus, a sua preocupação era exclusivamente pessoal. Já havia oferta, os antepassados desse povo já tinham dado oferta para o templo. Só Davi, em dinheiros de agora, ofereceu milhões e milhões de dólares em ouro para a construção do templo. E agora já tem o dinheiro, já tem tudo, já tem o terreno. Por que não estão construindo? Egoísmo. Porque em vez de cuidar da casa do pai, estava cada um cuidando da sua própria casa. Isso me faz lembrar um texto de Jesus. Quando ele foi acusado de ser Beelzebu, ele expulsa um demônio e ele é acusado de expulsar o demônio em nome dos demônios. E Jesus disse uma seguinte frase: um reino dividido não subsiste.
Uma casa dividida, ela não se sustenta. Por que Satanás investe tanto na individualização da igreja? Porque cada um vivendo a sua própria vida, cada um com seu egoísmo, vai fazer com que a igreja se destrua. E isso, irmãos, é uma estratégia muito forte. Porque o que estava acontecendo? Vou dar um exemplo para você, um exemplo simples. A irmã Marlene, exemplo, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não aconteceu não. A irmã Marlene chegou na igreja chorando. Eu não sou pastor da igreja, tá? Sou um irmão da igreja normal. Aí chego na irmã Marlene, mamãe, está chorando? O que houve? Ela fala, não, nada, irmão, nada, irmão. Por que ela diz nada? Porque na cabeça dela, eu estou perguntando a ela o que está acontecendo, porque eu quero tomar conta da vida dela. Isso ficou na cabeça de muita gente. Que quando alguém chega para você e pergunta o que está acontecendo, é porque ele quer tomar conta da sua vida. Até há, irmão, não vamos ser hipócritas, até há pessoas assim, mas na sua maioria são pessoas de Deus que querem cuidar uma das outras. Mas quando o egoísmo é implantado na igreja, o resultado da igreja é a destruição. Porque cada um vai olhar o seu quadrado, cada um vai olhar o seu lado, cada um que cuide da sua vida e o pastor que se vire. Não é o conceito bíblico de igreja. O texto bíblico de Atos 2, a partir do 42 até o 47, diz que eles tinham tudo em comum. Eles estavam todos os dias nas casas e nos templos, orando, louvando e caindo na graça de todo o povo. E aí o que Deus ia fazendo? Deus ia acrescentando pessoas à igreja. Essa é a equação perfeita para o crescimento de um povo, né, o crescimento da igreja. Mas quando eu fico no meu canto, quando eu fico no meu quadrado e não me importo nem um pouco o que está acontecendo com o irmão do meu lado, era o que estava acontecendo com o povo de Ageu, da época de Ageu. O povo, cada um cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, e a casa de Deus estava o quê? Deserta. Não tinha ninguém. Não tinha nada, nem ninguém. Esse projeto de individualização está aí hoje, irmãos. Através dos desigrejados. Daquela fake news absurda de que eu não preciso de igreja para ser cristão. Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. É o tal do metaverso, que é uma igreja virtual, onde você aceita Jesus virtualmente. Aí eu pergunto, terá um céu virtual? Se a pessoa aceita Jesus virtualmente, por que ela não vai na igreja presencialmente e confessa Jesus como Salvador da sua vida? Então são estratégias do diabo para que nós cada vez fiquemos mais distantes. A gente está vivendo um país polarizado politicamente, mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso. A minha preocupação é quando os crentes não conseguem conviver com isso. Os crentes estão entrando em conflito por causa de políticos que daqui a pouco não estarão mais vivos. Ou são eternos. Essa é a minha preocupação. Outro dia eu mostrei, acho que foi para a Natália. Um pastor, no perfil dele na internet, ele fala de tudo, menos de Deus. Ele é aliado, ele é fechado com o governo. Não tem problema nenhum, nem com lá, nem com cá. Convive com as duas áreas. Mas nós somos, o texto de Efésios diz que nós somos estrangeiros.
a gente não vai se preocupar com essa terra? Mas acima da ideologia do irmão contrária à minha, tem uma alma. E aí, assim como tem esse, também tem outro. Esse eu não vou ouvir esse pastor, não vou na igreja desse pastor, porque esse pastor é direita, é de esquerda, é de centro. Ou então esse pastor não se posicionou. Ei, irmãos, nossa posição deve ser a favor de Cristo. O texto lá em Atos diz: olha, você é de Paulo, você é de Apolo, eu sou de Cristo. Deve ser essa a nossa postura. É óbvio que a gente se importa com assuntos de fora. É óbvio que a gente se envolve, acaba se envolvendo. A gente está vendo muito difícil. É o segundo colégio, agora é um colégio católico lá em Minas Gerais, que falou sobre ideologia de gênero. O Ministério Público pediu uma multa de R$500 mil. Eles fizeram isso com o Colégio Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, aquele daquele livro Bênção e Maldição. Ele tem um colégio batista lá. O Ministério Público foi em cima dele, e agora o Ministério Público está pedindo R$500 mil de multa. A um colégio católico em Minas Gerais também, porque pregou sobre ideologia de gênero, contra a ideologia de gênero. É óbvio que a gente está preocupado com isso. Falei no domingo e repito. Para um pouquinho e faz uma pesquisa sobre os desenhos da Disney hoje. Sobre os desenhos da Disney. Dá uma lida. A igreja americana foi fazer protesto lá na frente da Disney. Vai pesquisar por quê. Vou deixar esse dever de casa para você. Pesquise. Qual é a agenda da Disney, os desenhos da Disney atualmente? Você vai ver. Todos eles têm a mesma agenda. Todos eles têm a mesma agenda. Os desenhos são lindos, irmãos. Os desenhos são bacanas demais. Mas tem uma agenda. Você vai pesquisar que você vai ver. O problema está aí. O problema está aí. Ontem um pastor pentecostal, muito famoso no Brasil, falou a mesma coisa que o pastor Ed René Kivitz falou há pouco tempo atrás. Inclusive o pastor Ed René foi expulso da ordem dos pastores batistas do Brasil. Mas esse não é pastor batista, é um pastor pentecostal de muito sucesso no Brasil, muito conhecido. Já foi até na televisão pregar o evangelho, mas falou a mesma coisa que o Ed René Kivitz falou. A briga está aí, irmãos. Mas temos que tomar cuidado, porque acima de toda ideologia, nós temos um Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então a gente não pode agir com egoísmo, nem em relação ao outro e nem em relação a Deus. Esse texto me lembra muito aquele que as pessoas... vi muito isso, pastor Guerra fazendo isso aqui. Quando é que você vai tomar uma decisão lá de Jesus? Quando é que você vai tomar a decisão lá de Jesus? Pastor, preciso primeiro arrumar minha casa primeiro. Aí, ó. Quando é que você vai tomar Quando é que você vai se batizar? Pastor, preciso arrumar minha casa primeiro. Quando é que você vai tomar um compromisso com Deus? Quando eu arrumar minha casa primeiro. Ali, o povo vai arrumar a casa primeiro, antes da casa de Deus, antes das coisas de Deus. E Deus olha com isso, egoísmo. Olha para isso com egoísmo. Em terceiro lugar, verso 6, por favor. Você pode ler? Porque eles estavam vivendo no tempo esquecidos de Deus. Sabe por que eles estavam vivendo com tudo aquilo ali e não estava nada dando certo? Porque eles tinham se esquecido de Deus.
A crise que havia se instalado era decorrência do esquecimento de Deus, crise econômica, social e política. O abandono do templo, o resultado é isso aqui. Vocês estão semeando muito, colhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não está adiantando nada. Vocês estão bebendo, mas também não está saciando. Vocês estão se vestindo, mas está frio ainda. E o que vocês recebem não está dando para o sustento. Irmãos, quando eu me esqueço de Deus, quando eu coloco o meu tempo na frente de Deus, eu posso fazer o que for necessário. Eu vou estar colocando a minha vida num saco furado. Porque se Deus é prioridade para mim, se Deus de fato é tudo aquilo que eu amo, que eu desejo, Senhor, anelo ter, Jesus volta logo, mas nas minhas ações diárias eu coloco Deus em segundo plano, nada que eu faça prosperará. Nós estamos voltando ao mesmo assunto de Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Em vez disso, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele coloca o prazer dele, o coração, a vida dele na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Ou seja, Deus é a sua prioridade, o Senhor é a sua prioridade. Conselhos de terceiros, vida de terceiros, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, estão dando pitaco. Ele não tem compromisso com nada disso. Ele tem compromisso primeiro com Deus, com as coisas de Deus. Qual o resultado disso? É totalmente contrário de Ageu 1:6. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E o finalzinho, tudo quanto fizer, não é o contrário daquilo que está escrito ali? Quando eu tenho prazer, o meu coração está voltado, quando eu não me esqueço de Deus, quando Deus sempre é a minha referência, como diz a canção lá do Meu Universo, gravada pelo PG, na versão do Juan Adriano Romero, que seja tu seja o meu primeiro pensamento. É sobre isso que Deus está falando através da sua palavra. O fato é que muita gente hoje, apesar de ser cristã, não tem vivido a prosperidade bíblica porque está colocando a sua vida em sacos furados, porque se esqueceu de Deus. Ou então deixou Deus na página 2. Deixou Deus para a volta. Quando a mãe saía com o filho, mãe, compra isso. Na volta a gente compra. E nunca comprava. Tem gente que está voltando isso com Deus. Senhor, na volta eu venho. E já voltou e ele não apareceu. E em último lugar, em quarto lugar e último, Ageu desafia o povo a viver o tempo de Deus. A mensagem principal é essa: construir o templo, priorizar as coisas de Deus. A mensagem principal desse texto para as nossas vidas é nós colocarmos as coisas de Deus como prioridades. Por mais difícil que seja, nós precisamos mexer nisso. Vamos mexer em coisas que a gente não quer mexer. Nós vamos ter que mudar posturas, mudar comportamento, mudar manias, coisas que você já estava acostumado a fazer. Você vai ter que mudar para que priorize o reino de Deus. Não tem outra história, não tem outra saída. Eu não tenho como enganar você e dizer, não, faz isso que vai te aliviar um pouquinho. Não posso te aliviar, eu preciso trazer uma palavra para transformar a tua vida. Eu preciso trazer uma palavra para mudar o teu entendimento. E para que eu possa fazer isso, o profeta já falou, construam um templo, cuidem das coisas de Deus. Deixe as suas famílias aí que Deus cuida.
vão cuidar das coisas de Deus. A gente está querendo cuidar, inclusive, das nossas famílias sem Deus. Tem um monte de pai, inclusive dentro desta igreja, que está cuidando dos seus filhos sem Deus. Porque não traz os meninos para a igreja. Não incentiva os meninos a vir à igreja. Estão cuidando das crianças sem Deus. O resultado é catastrófico. Depois, só infelizmente, sabe o que vai resultar, ou só o que vai restar? As lágrimas. As lágrimas, irmãos. Então, ouça a palavra de Deus nesta noite para mim e para a tua vida. Priorize a casa, priorize as coisas de Deus. Não coloque Deus em segundo plano. Não coloque Deus como uma página virada. Não coloque Deus na segunda, terceira, quarta prioridade. Deus precisa ser a sua prioridade, como Ageu falou, como para o homem de Deus, para aquele povo naquela época. Larguem as suas famílias e cuidem das coisas de Deus. E deixe que Deus cuide das famílias. Pastor, mas não é meio contraditório o senhor falar assim, não cuidar das famílias? Irmãos, o problema é que eles não estavam colocando a família acima da igreja. Eles não estavam colocando a igreja acima da família. Não é aquela pirâmide que o pessoal fala. Eu não gosto muito daquele negócio não, mas o pessoal fala, né? Deus, família e igreja. Eu não concordo muito com isso não. Acho que é Deus e família e igreja no mesmo patamar. O grande problema é que eles pegaram a família e colocaram acima de Deus. Para eles era família, Deus e as coisas de Deus. Vamos botar assim, a igreja. Lá na época não tinha igreja, era o povo. Então eles botavam família, Deus e igreja. Eles colocaram a família acima de Deus, aí tem um problema. O próprio Jesus disse que se você não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, vovó, sogro, genro, nora, se você não aborrecer ninguém por amor de Jesus, você não pode ser seu discípulo dele. Esse evangelho está equivocado. Esse evangelho está equivocado. Se você não aborrece, difícil. Se você não é um contraponto à vida desse mundo, fica difícil. E Ageu está cobrando isso do povo. Ei, sacerdote, governador, bora cuidar do templo, cuidar das coisas. Vocês não estão piores porque Deus está com vocês. Vai cuidar das coisas de Deus. E eu termino a minha palavra nesta noite com essa temática. Cuide das coisas de Deus. Tem gente que está cuidando tanto da família, que assim como esse povo já botou a família acima de Deus. Não se coloca absolutamente nada acima de Deus. Nada. Nada. Absolutamente nada. Deus não é para medalha de prata. Deus não é para segundo plano. Deus é a nossa prioridade. E eu estou pregando isso desde o primeiro domingo desse ano que eu voltei de férias. Deus precisa ser a nossa prioridade para que sejamos uma pessoa melhor todos os dias. Tem sido a minha temática desde o início desse ano. E Deus está voltando a falar isso para a sua igreja, para mim e para você, que somos igrejas do Senhor, porque Ele ainda espera de nós algo maior e melhor do que temos entregue hoje. Deus espera algo maior e melhor para a gente viver de fato as promessas dele sobre as nossas vidas. Não coloque, eu disse isso no domingo que eu preguei lá em Nova Iguaçu, e vou dizer para você aqui: não coloque absolutamente nada acima de Deus. Se você recebeu ou está planejando qualquer coisa para a sua vida, ou você receber qualquer bênção na sua vida,
que atrapalhe a sua comunhão com Deus, rejeite. Rejeite. Pastor, isso é muito radical. De fato, para você ser cristão, é radical. Não tem outra maneira. Não tem outra conversa. E graças a Deus, irmãos, tudo que tem acontecido no nosso país tem feito a igreja se voltar para isso, para valores que ela tinha esquecido, para situações que ela estava dormindo. Mas o Senhor tem sido bom conosco, tem nos ajudado muito. Mas é necessário, irmãos, a igreja de Jesus, Central Agostinho Porto e todas as igrejas espalhadas por esse Brasil, por esse planeta, priorizar Jesus, priorizar Deus. Deus jamais, irmãos, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Mas tem uma coisa que irrita Deus, é quando a gente procura ser abençoado e esquecer das coisas dele. Gente que pediu um emprego, chorando, ajoelhado aos pés de Jesus, chorando, pediu um emprego, e quando recebeu o emprego, a primeira oportunidade, o coração de Deus sangra quando vem pessoas ao altar pedir cura, e aí quando Deus cura, ela nunca mais volta. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não estão preocupadas em cuidar das coisas de Deus, só das coisas dela. Só que aí, sabe o que acontece? Tudo que você faz, você deposita num saco furado. Vocês comem, não adianta nada. Vocês bebem, a roupa que vocês vestem não aquece. E o dinheiro que vocês recebem, o saco furado. Vocês se esqueceram de Deus. Vocês deixaram a casa deserta e correram para suas casas. Cuidar, deixar ela bonita, palácios, mansões, lindas, com piscina, com hidromassagem, com banheira, com suítes. A casa de Deus, mesmo com dinheiro, a casa de Deus, jogada às traças. Que Deus nos abençoe.